O present perfect, na minha opinião, é o tempo verbal mais desafiador quando você está aprendendo inglês. Isso porque, na maioria dos casos, você não vai conseguir achar um equivalente em português. E aí você acaba não entendendo e fica inseguro na hora de utilizar. E instintivamente você procura outros tempos verbais, como o simple present e o simple past, por exemplo. E aí você acaba utilizando da forma incorreta. Mas ao mesmo tempo eu acredito que o present perfect é o tempo verbal mais importante de todos. Porque uma vez que você entende ele e começa a utilizar na prática, o seu inglês vai decolar. E aí é sucesso. Isso porque você pode utilizar o present perfect em 4 situações diferentes. Todas elas eu vou abordar nesse vídeo de hoje, depois da vinheta. Galera, o presente perfeito, né, o present perfect, tem esse nome porque na maioria das vezes, apesar dele estar mostrando algo que começou ou aconteceu no passado, ele tem alguma relevância para o presente, por isso de present perfect. E fica tranquilo que a gente vai passar por todos os casos aqui, tá? Começando pelo primeiro, que é quando você quer mostrar que uma coisa começou a acontecer no passado e ela ainda está acontecendo até hoje. E por que é importante essa situação? Porque você pode falar o tempo que você está trabalhando em uma empresa, o tempo que você está morando em uma cidade, o tempo que você está casado com alguém, que você está namorando com alguém, há quanto tempo você faz ou não faz alguma coisa. Então veja só a importância desse tempo verbal. Você pode utilizar isso com amigos, num contexto mais empresarial, num contexto mais formal, então ele pode ser utilizado em qualquer situação. E aqui qual vai ser a estrutura do present perfect? Pensa nela como uma estrutura que passa uma ideia. Não tenta traduzir palavra por palavra da estrutura, porque senão você vai acabar caindo na tentação de traduzir, por exemplo, o have ou has como ter. E aqui o have e o has tem o papel só de auxiliar o verbo. O que é isso, Jusinei? Significa que ele vai estar junto do verbo, mas não traduza como tem, ok? Pensa assim que ele está ali como verbo, mas ele não vai ser traduzido. E aí você vai usar o have para I, you, we e they, e o has para he, she e it. Então, por exemplo, I have e o verbo, she has e o verbo. Sempre lembrando que em todos os exemplos aqui eu vou falar de forma contraída. I've. Ao invés de eu dizer she has, eu vou dizer she's. He has, his. They have, they've. E o verbo que vem logo em seguida? A gente vai utilizar ele no que a gente chama de past participle. Então vamos pegar, por exemplo, o verbo to be. Quando eu uso no presente, eu falo I am, he is, she is, they are. Quando eu falo no passado, eu uso I was, you were, they were. E no particípio do passado, ele tem a conjugação que é been. Been. Então é essa conjugação aqui no present perfect que é mais importante de todas. Eu vou usar apenas ela. Então, I've been, she's been, they've been. E você vai usar essa ideia para todos os outros verbos. Para saber qual é a conjugação dos verbos no particípio do passado, principalmente dos irregulares, é só dar uma olhada no dicionário. Por exemplo, o dicionário da Cambridge. Quando você digita be, você já vai ver be, was, were, been. Se você quiser, por exemplo, saber a conjugação do verbo know, você digitando know, logo embaixo da definição vai estar know, knew e known. Então, eu vou utilizar o known. Vamos supor que você quer dizer que você e os seus amigos se conhecem desde a infância. Então, aqui o verbo vai ser o verbo know. Eu já sei que a conjugação é known. Então, vai ser we've known each other since childhood. We've known each other since childhood. Nós nos conhecemos desde a infância. E por que eu utilizei a estrutura do present perfect? Porque a gente se conheceu na infância e até hoje nós somos amigos. Então eu comecei e eu ainda continuo sendo amigo deles. Por isso que eu vou utilizar essa estrutura. Gil, mas aqui eu não poderia dizer we know each other since childhood? Gramaticalmente não, estaria errado. Cai naquilo que eu falei, da gente procurar o verbo mais simples. We know each other. Porque a tradução é nós nos conhecemos. Mas a estrutura em inglês vai ser o do present perfect. We've known each other since childhood. E aqui percebam que eu estou utilizando o since, que é desde. Então é uma palavra muito comum para se utilizar no present perfect, quando você quer estabelecer desde quando
você começou a fazer alguma coisa. Por exemplo, eles são amigos desde o ensino médio. They've been friends since high school. They've been friends since high school. Aqui eu estou utilizando o verbo to be. Então, they've been since high school, desde o ensino médio. E outra palavra também comum de utilizar com present perfect é o for, que é o por, quando você quer mostrar a quantidade de anos, de semanas, de dias, de meses. Por exemplo, eu quero dizer que o meu amigo toca violão há 10 anos. Então aqui eu vou utilizar o for. He's played the guitar for 10 years. He's played the guitar for 10 years. His, que é o he has. Play, que você conjuga para played. The guitar for 10 years. Estou mostrando a quantidade de tempo que ele toca violão. Ou então eu quero dizer que eu e minha família moramos aqui há 10 anos. We've lived here for 10 years. We've lived here for 10 years. Nós moramos aqui há 10 anos. Então essa é a primeira situação em que a gente usa o present perfect. A situação número 2 é para falar sobre as experiências que você teve na sua vida, desde quando você nasceu até hoje. E aqui não vai interessar se isso aconteceu ano passado, semana passada, 2 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás. O mais importante é você mostrar o que você teve de experiência durante a sua vida. Por exemplo, eu quero dizer que ela já visitou o Japão 3 vezes. She's visited Japan 3 times. She's visited Japan 3 times. Mas quando foram essas 3 vezes? Não é relevante nesse tempo verbal. She has visited, she's visited. She's visited Japan 3 times. É comum também utilizar o never, quando eu quero dizer que você nunca fez alguma coisa. Vamos supor que você diz, eu nunca vi um pôr do sol tão bonito. I've never seen such a beautiful sunset. I've never seen such a beautiful sunset. Então aqui o verbo ver, né? See, saw, seen. I've never seen such a beautiful sunset. E se você quiser perguntar para alguém, você já esteve em algum lugar? Você já fez alguma coisa? Por exemplo, você já esteve em Nova York? Você vai utilizar a estrutura have you ever? Have you ever? Esteve em Nova York? Been to New York? Have you ever been to New York? Have you ever been to New York? Você já viu a chuva? Have you ever seen the rain? Então, have you ever mais o verbo. E também é comum quando você ainda não fez alguma coisa, não teve uma experiência na sua vida, você coloca o yet ao final da frase. Então, por exemplo, eu não vi a Estátua da Liberdade ainda. Quer dizer que você quer ir a Nova York e visitar a Estátua da Liberdade. Então você poderia dizer I haven't seen the Statue of Liberty yet. I haven't seen the Statue of Liberty yet. Eu não vi a Estátua da Liberdade ainda. Dá a ideia que você quer ir um dia e visitar a Estátua da Liberdade. Então, situação 2, para falar sobre as experiências da sua vida até o momento. Situação 3, você vai utilizar o present perfect quando você está focando no resultado de alguma coisa. Por exemplo, você vê uma amiga sua ou um amigo seu e fala para ela ou para ele, you look different. Tipo, você está parecendo diferente. E aí o seu amigo vai falar, porque eu cortei o cabelo. Então, tá parecendo diferente porque ele cortou o cabelo. Então aqui eu estou falando do resultado, né? Cortou o cabelo e está parecendo diferente. Então seu amigo provavelmente falaria, I've had my hair cut. I've had my hair cut. I've had my hair cut. Eu cortei o meu cabelo. Ou então você está procurando sua carteira, você fala, putz, eu não consigo achar minha carteira. Você viu ela? Você a viu? Então esse você a viu, você vai perguntar com essa estrutura do present perfect. I can't find my wallet. Have you seen it? Have you seen it? Have you seen it? Você a viu? Viu o quê? A minha carteira. Então, eu perdi minha carteira, isso tem um resultado agora, eu estou procurando ela. Então, faço essa pergunta. Have you seen it? Porque eu ainda estou procurando. Ou então você quer falar que uma pessoa não está com fome porque ela tomou café da manhã. Não, ela não está com fome, ela tomou café da manhã. She's not hungry. She's eaten breakfast. She's not hungry.
She's eaten breakfast. Então, ela não está com fome, ela tomou o café da manhã. Então, aqui, she's eaten. Eat, ate, eaten. A conjugação no past participle. E aqui eu estou unindo, lembra? Contraction, she's eaten. She has eaten. She's eaten. She's not hungry. She's eaten breakfast. Ou então, você está passeando no shopping e encontra o seu amigo que você não via há muito tempo. E ele tem filhos. Os filhos deles cresceram muito. Wow, the kids are big. They've grown so much. The kids are big. They've grown so much. Aqui eu estou utilizando o verbo crescer, né? Grow. Então, grow, grew, grown. They've grown so much. Eles cresceram muito. Bom, então até o momento, 3 situações que a gente utiliza o Present Perfect. Primeira, para você mostrar uma coisa que começou no passado e ainda continua até agora. Segundo, para você falar sobre as experiências na sua vida. Terceiro, para você mostrar o resultado que algo teve. E galera, antes da gente ir para o quarto uso do Present Perfect, tem uma novidade para vocês. Graças ao engajamento de vocês, à ajuda de vocês, agora eu posso também ter o clube de membros aqui no canal. E vocês assinando esse clube de membros, vocês têm acesso a alguns benefícios, como por exemplo, vídeos e lives exclusivas, que eu posso liberar só para esses assinantes, vlogs que eu posso fazer e documentar o dia a dia, a minha rotina, mostrando como eu trabalho, todos os materiais que eu uso e compartilhando com vocês também mais conhecimento ainda, além dos vídeos que eu já posto no YouTube. E é claro, tudo isso também é para me ajudar a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então assim que eu iniciar o clube de membros, eu vou deixar lá na aba comunidade quanto que ele será por mês e se fizer sentido para você, você puder ajudar e se inscrever como membro do canal, eu agradeço de coração e vou fazer o máximo para continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês e pedindo também sempre a ajuda de vocês com comentários, com sugestões de vídeos, para falar que o áudio tá ruim e que eu tenho que melhorar. Então tudo que vocês puderem me dar de feedback para eu continuar produzindo conteúdo e trazendo para vocês é super válido. Então assim que eu tiver mais novidades sobre o clube de membros, eu trago aqui para vocês. Combinado? E para quem ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí. Ajuda pra caramba, e se você deixa o like, se você deixa a sua frase no comentário, se você deixa aqui se você gostou ou não do conteúdo, tudo é válido, galera. Então interaja, só não fique indiferente, a indiferença é a pior coisa que existe. Então faça alguma coisa, dá like, dá dislike, comenta, compartilha, mas faça alguma coisa para ajudar o teacher aqui, beleza? E indo para o quarto e último uso do Present Perfect, a gente vai utilizar quando eu estou falando sobre um período que ainda não terminou. Como assim, Gil? Sabe quando a gente fala assim em português? Ah, você viu fulano de tal essa manhã? Quando eu tô falando você viu fulano de tal essa manhã, quer dizer que amanhã ainda não acabou. Pode ser que seja 10 horas da manhã, 9 horas da manhã. Então, ainda não acabou o período da manhã. Ou então, ah, você já enviou o relatório essa semana? A semana ainda não acabou. Você já viajou esse ano? O ano ainda não acabou. Então, todas essas situações vão ser expressas com o presente perfeito. Por exemplo, você tem um amigo que chama João, você precisa falar com ele no trabalho e você ainda não o viu essa manhã. Então você vai perguntar para um outro colega de trabalho seu: você viu o João essa manhã? Have you seen Joe this morning? Have you seen Joe this morning? Ou seja, amanhã ainda não acabou. Você está numa apresentação e quer falar que a sua empresa lançou um produto novo esse ano. Como o ano ainda não acabou, a gente está em agosto, então você vai utilizar a estrutura do presente perfeito. Então aqui você vai utilizar o verbo lançar um produto, que é launch. A conjugação no past participle é a mesma do simple past, então launch, launched. Então, the company has launched a new product this year. The company has launched a new product this year. A empresa lançou um novo produto esse ano. Então utiliza essa estrutura has launched porque o ano ainda não acabou. E eu estou utilizando has porque the company considera como it. It has launched. Você quer dizer que você não falou com a sua amiga essa semana. Então você vai utilizar a forma negativa. Como que é o negativo no Present Perfect? Você vai utilizar o haven't ou o hasn't.
Então, nesse caso, eu não falei com ela essa semana. I haven't talked to her this week. I haven't talked to her this week. Você quer perguntar se a sua amiga viu a sua mensagem essa tarde. Has she seen my message this afternoon? Has she seen my message this afternoon? Então, novamente, o verbo see. See, saw, seen. Has she seen my message this afternoon? Ou você está querendo falar para uma pessoa, pô, eu já assisti 2 filmes essa noite. Ou seja, a noite ainda não acabou. Que você pode utilizar o already. Already é já. Então, I've already watched 2 movies tonight. I've already watched 2 movies tonight. Então, I've already. Percebam então, se for utilizar o already, que é já, o never, que é nunca, você vai utilizar entre o have e o verbo. I've never been. I've already watched. Ok? E se você acabou de fazer alguma coisa, você vai utilizar o just entre o have e o verbo. Então, por exemplo, você vai em algum lugar e você fala para a pessoa, eu acabei de chegar aqui. I've just arrived here. I've just arrived here. Então, I've just arrived here. Never, nunca. Already, já. E o just é o acabei. Eu acabei de fazer alguma coisa. E lembrando que se você for perguntar, have you ever? Então, seria o já também, mas na pergunta, ok? Bom, pessoal, o presente perfeito tem esses 4 usos. É claro que aqui eu passei de forma bem rápida por eles, dando várias frases para contextualizar. Então, novamente, pausa, anota essas frases, fale em voz alta, crie suas próprias frases substituindo eles. E também deixa aqui nos comentários, querem que eu faça uma live explicando o Present Perfect melhor, dando outros exemplos ou interagindo com vocês para que vocês me mandassem as frases e eu pudesse corrigir? Então deixa eu saber aqui nos comentários. E essa é uma das aulas mais importantes da playlist de tempo verbal. Então esse é o nosso vídeo 7. Se vocês ainda não assistiram os 6 primeiros vídeos, recomendo fortemente que vocês assistam. E o próximo vídeo eu vou falar sobre o Past Perfect, que é o passado perfeito. Então, espero que vocês tenham gostado, tenha sido enriquecedora essa aula para vocês. Eu vou ficando por aqui. Thank you so much and I'll see you around.